Bom, e para a gente finalizar aqui as propriedades da potenciação, nós temos as propriedades operatórias. Propriedades relativas a alguma operação entre potências. Só que essas propriedades operatórias aqui, elas só servem para potências de mesma base, ok? Então, só servem para potências com a mesma base. A primeira delas nós chamamos de multiplicação de potências com a mesma base. Sempre que eu tiver uma multiplicação de potências com a mesma base, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Professora, por que que isso acontece? Vamos pegar um exemplo numérico aqui para a gente entender. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Imagina que eu não conheço essa propriedade aqui dentro desse quadrinho roxo. Então, eu teria que resolver a potência, resolver essa potência e depois multiplicar. Então, vamos pensar no seguinte. 2 ao cubo não é 2 vezes 2 vezes 2 3 vezes? Estou resolvendo esse aqui primeiro. Concordam? Agora, eu vou pegar 2 ao quadrado. Então, vezes 2 ao quadrado não é 2 vezes 2 duas vezes? Só que se a gente observar, a gente está com uma multiplicação de 5 fatores iguais. Isso aqui a gente pode resumir em 2 elevado a quanta? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a quinta, que seria a mesma coisa de eu somar 3 mais 2, que dá 5. Então, por isso que a multiplicação de potência de mesma base, eu vou conservar a base e somar os expoentes, ok? Agora, vamos pensar na mesma situação para divisão. Bom, a segunda propriedade me diz que quando eu tenho uma divisão de potências com a mesma base, eu vou conservar a base e diminuir os expoentes. Vamos tentar entender de novo isso na prática. Vamos pegar aqui um exemplo. Esse 2 elevado à quinta, eu não posso escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. A divisão, ela pode ser representada através de uma fração, não pode? Vou representar só para ficar mais fácil de compreender. E esse 2 elevado ao cubo, ele vai ser aqui o nosso divisor, ele vai estar aqui embaixo. 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, concorda? Só que a gente sabe que numa fração, sempre que for possível, a gente pode simplificar numerador com denominador, não pode? Então, por exemplo, eu posso simplificar esse 2 com esse, simplificar esse 2 com esse, simplificar esse 2 com esse. O que sobrou pra gente? Não sobrou 2 vezes 2 duas vezes? Que na forma de potência a gente não pode escrever como sendo 2 ao quadrado? Então, se a gente observar, se eu fizesse 5 menos 3, eu não chegaria em 2? Então, por isso que na divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a base e diminuir os expoentes, ok? E na terceira propriedade operatória, nós temos a potência de potência. A potência de potência diz que eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. De novo, vamos ver na prática o porquê que isso pode acontecer. 2 ao cubo elevado ao quadrado, você concorda que isso daqui está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes? Então, vou escrever isso. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo está sendo multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Duas vezes. Só que agora, olhando para essa situação aqui, ele não recai nessa propriedade? Não é uma multiplicação de potências de mesma base? E a gente acabou de ver que numa multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 3, 6. Se a gente observasse aqui, se eu multiplicasse os expoentes, 3 vezes 2 eu não obteria o mesmo 6? Então, por isso que na potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Tranquilos? Bom, pessoal, tá aí as propriedades das potenciações de números inteiros.